Dedicada a la causa del evangelismo mundial e internacional, así se lee la piedra angular del enorme Angelus Temple de 5,000 asientos de Aimee Semple McPherson cuando se abrieron sus puertas el 1 de enero de 1923. No fue casualidad que la fundadora de la Iglesia Cuadrangular estaba tan enfocada en la Gran Comisión. Como joven granjera, a los 17 años, Aimee se había casado con el atractivo y dedicado Robert Semple y juntos comprometieron sus vidas al servicio misionero en la China, pero no se hizo realidad. Aimee vio su sueño deshecho cuando Robert sufrió y murió de malaria poco después de haber llegado a la China. Aimee regresó a América viuda y madre sola, perdiendo toda esperanza de ministrar el Evangelio. Se casó con Harold McPherson y trató de ajustarse a la vida doméstica, pero le era imposible. Aimee se deshizo de las comodidades del hogar, hizo sus maletas con sus 2 hijos, salió para evangelizar, en una época cuando la mujer ni siquiera tenía derecho de votar y no se oía de mujeres predicadoras. Pero de día y de noche Jesús hablaba a mi alma. Irás ahora, predica, predica, predica la palabra de Dios. A pesar de los obstáculos, Aimee no se rendía. Había respondido a la última llamada. Se trasladó a la floreciente ciudad de Los Ángeles. Llegó con nada más que su automóvil del Evangelio, así ella lo llamaba, $100 y un tamborín. Era 1918. Había solamente 500,000 de habitantes en Los Ángeles cuando llegó Aimee, pero luego de 10 años la ciudad iba a triplicarse. La hermana Aimee, como le llamaban frecuentemente, subió en popularidad y se aumentó la cantidad de personas que ella impactaba para Dios. Cada domingo, más de 16,000 personas se reunían en Angelus Temple para escuchar al evangelista proclamar el Evangelio. Aquel servicio empezó media hora antes del horario acordado, con una banda de 50 instrumentos de plata. Había 2 coros grandes a cada lado y un servicio de cánticos que se le pondría a cualquiera el pelo de punta. Me refiero a que el sonido era impresionante. Y entonces de un lado, la hermana McPherson pasaría por una rampa larga que conducía a la plataforma. Acostumbraba llevar un ramo de rosas, un ramo grande de rosas. Y al pasar a la plataforma yo pensaba, esta es la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida. Hasta entonces las líderes femeninas eran muy sencillas y conservadoras en su vestuario y tenían que lucir santas. Y la hermana McPherson estaba ubicada en el oeste del país, en donde habían estrellas de cine y toda clase de gente que se veía muy atractiva, y se dio cuenta que las predicadoras no tenían que presentarse deslucidas, sino podían estar al día, vivir y tener buen peinado, presentarse bien y vestirse a la moda. No tenía ni la voz masculina ni la voz aguda de mujer. Tenía una voz agradable que cautivaba, y cuando empezaba a hablar, hacía inclinar a la gente que decía, esta mujer está diciendo algo importante. Amigos, les diré, es emocionante ser predicadora. ¿Por qué no se convierte cada uno de ustedes? Entreguen sus corazones a Dios. Vengan a ayudarme a convertir al mundo al reino de Jesucristo. La vida comienza en el Evangelio Cuadrangular, con la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, sanidad divina y la segunda venida del Señor. ¿Eres una persona? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sabe la gente que eres salvo? Que sepa el mundo que estás del lado del Señor. Si eres soldado del Rey y soldado de la cruz, entonces pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Luego lo que necesitas es el bautismo del Espíritu Santo. No basta solamente nacer de nuevo. Necesitas crecer en Dios. Crecer y ser hombres y mujeres llenos del Espíritu, glorificando a Dios. De lo contrario, serán témpanos de hielo. ¿Ven aquella puerta? ¿Ven lo que hay en la puerta? Es el emblema cuadrangular. La antorcha con su luz ardiente significa el bautismo pentecostal del Espíritu Santo, según Hechos 2:4. Y a todos los miembros de la iglesia que están fríos, les aconsejo que entren por esa puerta a ver lo que Dios hará por ustedes.
Primero entren por la puerta de la cruz, luego entren por la puerta del fuego. Que el fuego penetre su alma. Una cosa que he descubierto del bautismo del Espíritu Santo es que te hará capaz de vivir o morir o sufrir por Cristo. ¡Oh Dios! Danos hombres y mujeres cuyas vidas empiecen en el Evangelio cuadrangular, quienes entren por la puerta de la antorcha santa y sean llenos del fuego del Espíritu Santo. Hechos 2:4, para que entonces estén dispuestos a poner su vida por el Evangelio. Amén. Aimee Semple McPherson usaba todos los medios para hablar a la gente de Jesús. Presentaba musicales elaborados y producía decenas de sermones ilustrados para dramatizar las verdades del Evangelio. Logró ser la primera mujer con licencia de radiodifusión y en poco tiempo los convertidos por radio eran más que los que la escuchaban en persona. Pero Aimee era mucho más que una sobresaliente promotora del Evangelio. Conocía su poder para cambiar aún la más desesperante condición humana. Cada domingo centenares llegaban para recibir oración. Muchos se iban nuevos en cuerpo y corazón. Y yo los vi llegando con muletas y con toda clase de aparatos ortopédicos. Y lo que me impresionó como niña fue un niño pequeño que subió a la plataforma y me acuerdo que la hermana McPherson, abrazando al niño, le dijo: «Mi amor, Jesús quiere que veas». Y entonces oró de manera simple e inmediatamente el niño empezó a gritar: «¡Puedo ver! ¡Puedo ver!». Durante la Gran Depresión, Angelus Temple alimentó a más de 1,5 millones de personas, dándoles ropa y cuidado de emergencia a la gente necesitada de Los Ángeles. De hecho, los programas cuadrangulares de ayuda fueron dignos de más confianza que los de la ciudad. Aimee Semple McPherson fundó la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular con el fin de extender los linderos más allá de la obra que había comenzado en su propia congregación de Angelus Temple. Un día resplandeciente de verano de 1927, el primer misionero cuadrangular zarpó en un barco hacia las Islas Filipinas. Al año siguiente salieron equipos hacia Panamá, China, Checoslovaquia, Bolivia, Sudáfrica, Puerto Rico, Australia, Armenia. De hecho, más de 20 equipos iban a hacer sus entradas para Dios en 14 países en unos pocos meses. Hoy en día las fuerzas globales cuadrangulares cubren más de 100 países con el Evangelio, haciendo retroceder las tinieblas donde quieren que van. Tanto para ellos como para ustedes, las palabras de Aimee Semple McPherson, escritas hace más de 6 décadas, todavía siguen siendo la visión y el llamado de Dios. Aimee escribió en su revista Bridal Call el 1 de enero de 1928: «Usted no tiene que ser orador. Lo que Dios quiere es gente sencilla que llevan las buenas nuevas en sus corazones, quienes estén dispuestas a ir a compartirlo con otros. El amor de ganar almas para Cristo Jesús pone fuego dentro de los huesos. Ganar almas es la cosa más importante en el mundo. Todo lo que tengo está en el altar para Dios, y mientras tenga vida y fuerza, yo entregaré mi ser entero a cumplir con esta gran comisión». Que se diga de nosotros también, que escuchemos el llamamiento a servir a los que de nuestro mundo están sufriendo y muriendo, como una joven granjera llamada Aimee, que se atrevió a decir que sí a la última llamada. A Igreja do Evangelho Quadrangular apresenta Com Orgulho Nós Louvamos. Este filme é dedicado à memória da vida e do ministério de Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. Word of the Lord.
Eu sou a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje em dia sou hasteada com orgulho no meu país de origem e em inúmeras terras distantes. Minha criadora foi Aimee Semple McPherson para divulgar ao mundo inteiro a mensagem de nossa crença. Juntos, nós liderávamos as paradas. Eu aparecia na fachada do Templo Ângelus, construído por ela em louvor a Deus. E testemunha silenciosa a seu lado, observando turma após turma de estudantes que acorriam para acompanhar seus ensinamentos. Foi inesquecível aquele dia em que me retirou da fachada do prédio e pediu que eu fosse levada aos 4 cantos do mundo. Ela escreveu versos inspirados nas minhas cores, versos que são cantados pelos que me carregam. Foram muitos os que responderam ao apelo das minhas cores. Hoje em dia eu estou em mais de 700 igrejas nos Estados Unidos e no Canadá. De leste a oeste, de norte a sul, foram estabelecidas nossas fortalezas de fé. Monumentos construídos em concreto e aço, apontando para homens e mulheres a graça salvadora de Jesus Cristo, reunindo-os para a sua honra e glória. Todos os dias eu observo a movimentação dos fiéis que se aproximam de todas as direções. Mas minha maior alegria é quando me levam a terras distantes, para povos que nunca tinham ouvido falar sobre Cristo, nem sobre uma vida eterna. Hoje em dia, estou em 721 lugares diferentes, distribuídos em 27 países estrangeiros. Nossa fundadora costumava dizer, ao redor do mundo com a bandeira quadrangular, e agora já se pode afirmar que o sol nunca se põe para essa bandeira. Minha primeira missão no exterior foi na China, uma terra de pobreza e fome, uma terra de doença e escravidão. Em Hong Kong, onde nos instalamos, tinham se concentrado quase 2 milhões de refugiados vindos da China comunista. Eles estão por toda parte, morando até nas calçadas. De noite, pode-se ver famílias inteiras dormindo ali, amontoadas e sem sequer um colchão decente. Alguns constroem barracos improvisados para morar. Outros se agrupam nas encostas dos morros, onde vivem em condições quase inacreditáveis. O governo inglês construiu conjuntos habitacionais em grandes prédios. Milhares de pessoas moram em cada um deles. Para uma família de 5, apenas um quarto minúsculo. Aqui nos terraços, os missionários montaram equipamentos de lazer e dão assistência religiosa. Essas crianças nos procuram esperançosas para a orientação espiritual. No entanto, apesar desse esforço no problema habitacional, muitos deixaram a terra firme e moram em milhares de barcos estacionados na Bahia. Hong Kong é a cidade mais densamente povoada no mundo. Muitas pessoas nascem, vivem e morrem sem jamais descer desses barcos.
Este é o túmulo do missionário Robert Semple, que levou Aimé Semple McPherson ao caminho de Cristo. Dedicando-se ao povo chinês, ele contraiu a febre tifoide e deixou esse mundo, mas permaneceu sua obstinação e fé em Cristo como legado à sua jovem esposa. Voltando aos Estados Unidos para se transformar na mais notável evangelizadora de sua geração e fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela nunca esqueceu o sentimento dessa missão. Hoje eu estou na fachada de nossa sede na China, uma bela construção de 4 andares financiada por nossos membros da América. Aqui eu tenho uma vista privilegiada das centenas de pessoas que acorrem aos cultos diários e de serviços dominicais. O missionário Edmund Lee e sua esposa sempre consideraram as crianças uma parte importante do seu trabalho. Todos ficam muito atentos aos ensinamentos das histórias da Bíblia e também de outros assuntos. O povo chinês vê com muita seriedade o Evangelho. Sempre quer aprender mais sobre Cristo e seu reino. Não somente comparecendo à escola, mas também partilhando das atividades da igreja, como esse grupo musical tocando para as crianças. Olhando para as fisionomias sérias desses jovens, me vem a certeza de que neles está a esperança de um futuro melhor. Esperança para os milhões de chineses que esperam ainda ser alcançados pelo Evangelho. Os missionários me levaram ao Japão logo depois da destruição atômica de Hiroshima e Nagasaki. Quando a guerra acabou, nós chegamos para contar aos japoneses sobre o Príncipe da Paz e da paz que ele traz aos corações. Olhávamos e ajudávamos o povo a reconstruir as cidades destruídas. Hoje, Tóquio é a maior cidade do mundo. Por causa dos frequentes terremotos, os prédios limitaram-se a 12 andares e a cidade se espraiou numa grande área. Aqui está situado o Palácio Imperial, construção majestosa que já tem centenas de anos. Aqui viveram os imperadores, que os japoneses veneravam como divindades. Anualmente, os colegiais visitam o palácio e posam para fotografias nesse local reverenciado. O trabalho dos missionários aqui enfrenta grandes dificuldades. As antigas religiões pagãs, shintoísmo e budismo, ainda persistem e seus santuários estão em toda parte. A língua japonesa também apresenta muitos problemas. Mas, apesar dos empecilhos, o reverendo Jack Francis e sua esposa estabeleceram sua igreja e trabalham divulgando a palavra do Senhor e convertendo muitas almas para Cristo. E eu me alegro de ser parte integrante dessa missão no Japão. Já faz alguns anos que eu cheguei nas Filipinas. Meu quartel-general está na bela cidade de Manila. É aqui que o reverendo e senhora Alan Hamilton dirigem muitas obras espalhadas pelas ilhas. Esses prédios são da igreja, a escola bíblica, com 100 estudantes, a escola protestante diurna nessa cidade de 2 milhões de habitantes. Essa propriedade tem uma localização central, num dos melhores pontos da capital. Há sempre grande atividade quando os obreiros chegam e partem. Esse casal nativo, que sai para uma viagem às montanhas num trabalho junto aos aborígenes das Filipinas, recebe uma oração de despedida ao partir. Esse grupo está sendo despachado para um encontro com os presidiários na penitenciária. O transporte é feito numa caminhonete mandada pelos fiéis dos Estados Unidos. Milhões de pessoas vivem aqui, mas apesar das grandes cidades, há vastas regiões primitivas ainda não alcançadas pela civilização moderna e também não alcançadas pelo Evangelho. Nós temos que levar a mensagem de Cristo a esses povos. E isso pode ser feito com a ajuda de Deus e de vocês.
Foi em 1954 que eu cheguei com Harold Curtison e sua família na Nigéria. Gostei do ar cálido da África Central e observei o rápido progresso que os missionários estão conseguindo. No começo as coisas eram um pouco lentas, enquanto se familiarizavam com essa nova terra. Seu povo, seus costumes estranhos e seu clima quente e úmido. Nessas condições vivem aqui 33 milhões de pessoas. Pequenos povoados espalhados nas margens dos rios estão esperando para ouvir a palavra de Jesus. Algum dia tenho esperança de ver um barco de missionários trazer a redenção para os milhares que moram nesses lugares. Abaden não é somente a maior cidade da Nigéria, é a maior cidade de nativos da África inteira, com mais de 1 milhão de habitantes. No amanhecer, há uma grande atividade na vila e nos arredores. A névoa matutina ainda envolve a estrada e as mulheres se dirigem ao poço. Os homens levam o gado para as pastagens. Outros carregam pesados fardos para as aldeias vizinhas com produtos que vão ser vendidos nas ruas e no mercado. Comércio de todo tipo é feito aqui. É um lugar fascinante. Muito diferente dos supermercados que vemos em nossa terra. Cada área tem produtos diferentes. Vemos cestos, mantas e capachos de todos os tipos e tamanhos. Sementes, grãos, milho, todo tipo de alimentos. Aqui não há carrinhos de supermercado. Tudo tem que ser levado mesmo na cabeça, seja grande ou pequeno. Em toda parte aqui, há grande atividade ao longo do dia. Mas quando a noite chega, o temor se apossa dos corações. Porque a Nigéria, como grande parte da África, é uma terra de muita superstição. A maior parte dos moradores põe amuletos nas portas para espantar os maus espíritos. Existem cerimoniais selvagens e até sacrifício de pessoas que desaparecem aos milhares. Nunca mais se tem notícias delas. Mas um novo dia está chegando à Nigéria, com o despertar desse povo à mensagem do Evangelho. À medida que os missionários vão de vila em vila, distribuindo os folhetos das Escrituras. O governo acolheu a vinda do Evangelho a esse país e, num belo gesto de incentivo, o prefeito da cidade de Lagos fez a doação dessa magnífica área para a construção de uma igreja. Foi com grande interesse que eu acompanhei a construção dessa igreja principal e da escola bíblica anexa. A areia era tirada do fundo do rio por mergulhadores em grandes latas. O barco levava areia para a margem de onde era enviada a construção. É feita a mistura de areia com água e cimento e depois se transforma numa massa compacta. Esses blocos são colocados no lugar e fixados. A igreja e a escola bíblica da África agora começam a tomar forma. As vigas do teto vieram de grandes troncos de madeira de lei trazidos pelo rio e serrados pelos homens, ainda dentro da água. Daqui são arrastados até a serraria e preparados nas dimensões apropriadas. Agora a construção está quase pronta. Essa é a nossa nova escola. No outro lado, a nova igreja recebe os últimos retoques. Logo, ali haverá a mensagem da vida e os cânticos de felizes novos cristãos. Mas mesmo antes da finalização dessas obras, 42 estudantes foram treinados para o ministério. Com essas facilidades, espera-se mais de 100. Com 25 igrejas em operação e aproximadamente 4.000 membros, nossa obra ainda mal começou. E é emocionante o fervor dessas pessoas, tão cheias de entusiasmo, tão gratas pela mensagem, a sentir seu entusiasmo quando pregam o Evangelho. No primeiro dia em que cheguei à África do Sul com o reverendo Frank Ziegler, terra onde nasceu São Luís, estabelecemos-nos no Trenski, entre pessoas exóticas com costumes exóticos, onde os homens viviam para caçar e lutar.
E as mulheres faziam o trabalho duro. As casas eram feitas e a cobertura renovada de tempos em tempos com folhagens da região. Amarradas de certa forma, tornavam-se à prova de chuva. E elas ainda cuidavam das plantações e algumas exigiam cuidados redobrados. A lenha tinha que ser trazida de lugares distantes e os banquetes eram preparados cuidadosamente no melhor estilo africano. Mas de um modo ou outro, as mulheres sempre achavam um tempinho para comentar as últimas fofocas da sociedade, fumando elegantemente aqueles peculiares cachimbos alongados. Mas uma grande mudança começou a ocorrer ali. Milhares de pessoas estavam se convertendo para Cristo e pintavam suas casas de branco como testemunho. Aqui vemos uma vila inteiramente convertida. A família Ziegler trouxe luz elétrica para muitas casas de sua comunidade, instalando um gerador de força. Mas eles também trouxeram uma luz muito mais importante, a luz do Evangelho para aquelas almas. Tem sido emocionante ao longo desses anos ver as pessoas ouvindo as maravilhosas histórias de Jesus e um por um aceitá-lo como seu Salvador. Hoje, eles se transformaram num poderoso exército para o Senhor. Recentemente, eu observei da parede da igreja, enquanto os pastores, que agora já são muitos na região, foram desafiados a batalhar pelo Senhor. É uma experiência inesquecível ser erguida em suas mãos fortes e carregada por eles, a serviço do Senhor. Foi em 1943 que eu, a bandeira quadrangular, cheguei ao México, o país mais próximo de nossa pátria. México, terra em que os jumentos são tão numerosos que toda a população de 25 milhões de habitantes poderia montar neles. Quer dizer, desde que alguns o fizessem em dupla. Essa é a terra do mañana, a terra do amanhã. E para muitos, os velhos métodos de ontem ainda vigoram. Para milhões, o modo de vida é igualmente primitivo. Sem luz, sem água corrente, em choupanas consistindo apenas de 4 paredes e um teto cheio de goteiras. Mas nas cidades maiores está havendo uma grande mudança. Monterrey, uma das mais modernas e progressistas cidades mexicanas, é onde começamos nosso trabalho. As ruas centrais até lembram aquelas ao norte da fronteira. O tráfego é quase igualmente ágil, os prédios quase tão modernos, os ônibus quase tão apinhados e as escolas quase tão repletas. Aqui se vêem grandes usinas de aço e indústrias rapidamente alterando o futuro desse país. Frank e Juventina Mancevas, que primeiro trouxeram a bandeira quadrangular ao povo do México, construíram essa bonita igreja, que mais tarde transferiram para seu filho Danny Mancevas e sua esposa. Frank e Juventina agora dirigem todo o trabalho da igreja no México. O trabalho de administrar os 26 locais da igreja no país. Obreiros nativos como esses ajudam a expandir o trabalho nas áreas não atingidas, levando a mensagem para os vilarejos. A receptividade do povo é sempre muito grande, havendo sempre uma boa frequência. As crianças também mostram grande interesse e gostam de tomar parte nas reuniões. O Evangelho tem sido levado cada vez mais além por esses obreiros nessas vilas.
Em toda parte, Deus leva as pessoas a se reunir e depois dar suas vidas a Cristo. Os Mancevas estão determinados a levar Cristo a cada uma das pessoas que possam ser alcançadas por eles. E estão sempre continuando em áreas cada vez mais remotas, casas que são apenas choupanas de palha, porém habitadas por almas preciosas para o Senhor. Na América do Sul há um país chamado Bolívia, e olhando no mapa, vê-se que lá estão algumas das montanhas mais altas do hemisfério. Mas não é tudo montanhoso. Há também o grande pântano chamado Inferno Verde. E eu fui para lá, com o reverendo Tommy Anderson e sua família, começaram uma missão em Aviato. Com certeza, poucas missões no mundo são tão difíceis de alcançar. Somente bois podem ser usados, e mesmo para eles a dificuldade é grande. Havia perigo também, mas os missionários tudo enfrentaram para trazer aqueles índios para Cristo. Em um ponto de terra firme, no meio desses banhados, uma grande missão foi construída por esses homens. Jack Anderson é atualmente o líder aqui. Os índios convertidos que moram na missão ajudaram a construir essa igreja. Antigamente eles viviam na selva, sem moradia e perambulando constantemente em busca de alimento. Poucos brancos se atreviam a encarar esses índios e suas armas. Era mais fácil e, sem dúvida, muito mais seguro ficar longe deles. Mas Jack Anderson, que passou grande parte da vida nesta selva, não teve receio de procurá-los. Ele lhes falou em sua própria língua, falando do alimento e abrigo que encontrariam na missão. Eles acreditaram na sua sinceridade e, assim, muitas famílias deixaram as cruas choupanas e foram até a missão. Como disse Jesus, eu tinha fome e me alimentaste, eu tinha sede e me deste água, eu estava nu e me vestiste. Na missão eles conheceram uma vida inteiramente diferente. As crianças aprenderam a ler e escrever, enquanto os adultos aprenderam os rudimentos da vida civilizada. Mas o mais importante vem quando esse povo, pela primeira vez na vida, ouve falar de Jesus. Este é o grande propósito desse trabalho, transformar esses selvagens em cristãos. Hoje em dia, nossa missão está transformando rapidamente essa região numa comunidade cristã. No entanto, mesmo que centenas de almas tenham sido conquistadas para Cristo nesses anos, ainda há milhões de selvagens que devem ser encontrados no interior dessas regiões. Como foi dito pelo Mestre, andai por todo o mundo e pregai o Evangelho para cada criatura. Uma de minhas mais importantes missões em mais de 25 anos tem sido na República do Panamá. Quando se fala em Panamá, é inevitável lembrar o famoso Canal de Panamá. Mas para quem pensa em coisas espirituais, ele significa muito mais. O Panamá é uma de nossas mais bem-sucedidas empreitadas. 200 locais foram estabelecidos a partir dessa igreja na cidade do Panamá. Missionários e membros cristãos estão fazendo um trabalho magnífico nas cidades e no interior, ganhando perto de 4.000 almas para Cristo anualmente. Em média, comparecem aos domingos mais de 5.000 pessoas. Além do trabalho que é realizado dentro das cidades no Panamá, os missionários estão sempre indo para locais distantes para encorajar os nativos e procurar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Quando o rio é raso, faz-se a mudança para barcos menores. Tanto por terra como por via fluvial, muitas paradas são feitas durante a jornada. Algumas vezes para falar às congregações de nossa igreja, como nessa modesta construção às margens do rio. Aqui a maioria dos moradores acompanha o missionário e o intérprete, pois praticamente todos aceitaram o Senhor.
Às vezes a visita é para uma única família. Para esses pobres e humildes nativos, essas visitas trazem nova esperança e fé. Uma longa jornada de 160 quilômetros ao sul da cidade do Panamá leva os missionários ao território dos índios Choco, no rio Chocomoque, na província de Derian. Aqui vivem índios raramente vistos pelo homem branco. Quando o missionário salta na margem do rio, ele é saudado pelo chefe da família Choco e é recebido pela mulher e os filhos na sua casa bem acima do nível do rio. A subida é por essa estranha escada, que até o cachorro conhece bem. A subsistência dessa gente é garantida pela grande quantidade de frutos da região, preparados da maneira mais primitiva. O rio lhes fornece água e é sua via de transporte. E também garante o peixe para variar a dieta. Mas agora o rio lhes trouxe algo muito mais precioso, as maravilhosas palavras da vida. Os Chocos não agrupam suas casas, mas as espalham ao longo do rio, assim muitas outras paradas têm que ser feitas pelo missionário. As dificuldades da língua são parcialmente contornadas através de um intérprete e também de gravações no idioma dos índios. Dentro de pouco tempo, o missionário Johnson terá concluído o alfabeto da língua Choco. Ele já traduziu mais de 2.000 frases das escrituras nesse idioma. É uma tarefa enorme, mas logo esse povo poderá ler a palavra de Deus. Eles agora estão construindo sua primeira aldeia perto das casas dos missionários, prova de que eles aceitaram Cristo. Bem ao sul da Jamaica, para as terras do Brasil, eu fui com o reverendo Harold Williams. Ele e sua família foram primeiro ao Rio de Janeiro, conhecida como a mais bela cidade do mundo. Parecia que todas as portas tinham se fechado para ele, e eu senti seu amargo desapontamento. O mesmo aconteceu em São Paulo, o grande centro industrial do Brasil. Então, numa noite, Deus deu a Harold Williams uma visão para uma cruzada em tendas que devia se espalhar por todo o Brasil. Hoje essa visão é uma realidade. De uma tenda, o grande reavivamento se transformou em 40 e mais de 500.000 almas foram convertidas. Harold Williams, que teve a inspiração da visão divina, dirige o trabalho no Brasil. O que foi feito no Brasil é grandioso. Nós temos 126 locais como esse. Mas o mais poderoso recurso usado nas cidades é a cruzada do reavivamento nas tendas. Harold Williams conduz muitos serviços pessoalmente. Grandes multidões chegam várias vezes por dia para ouvir a mensagem. Pode-se ver com que veemência as pessoas respondem ao chamado de se aproximarem para receber Cristo em suas vidas. E grande é a sua fé. Milhares têm sido batizados, gente de todas as profissões, advogados, doutores, empresários, motoristas, mecânicos, fazendeiros. Cada um torna-se uma testemunha do Senhor, atraindo mais gente para Jesus. Muitos tornam-se ministros e levam o evangelho a outras cidades. A receptividade por toda parte tem sido espetacular. Esses novos cristãos, desafiados pelas Escrituras, são as testemunhas, caminhando pelas cidades, cantando e falando para todos que encontrarem ao longo do caminho.
Um dos lugares mais recentes em que cheguei foi Okinawa, cenário de sangrentas batalhas na Segunda Guerra Mundial. Hoje, Okinawa é o centro de uma grande campanha para Cristo, conduzida primordialmente através de barcos. Essa é a missão Barco, evangelista das ilhas, usado para chegar a uma parte das 200.000 pessoas desse agrupamento de ilhas. O missionário Christian Ketchum me leva em muitas dessas visitas de seu ministério entre o povo das ilhas, junto com seu filho. E eu me orgulho de participar do trabalho que ele e sua esposa estão fazendo. O Japão ocupou essas ilhas por 3/4 de século e o cristianismo era desconhecido. Mas agora, a mensagem de Jesus é levada por toda parte onde vai o barco. A âncora é lançada perto de uma praia isolada. E me levam para a terra, num barco cheio de suprimentos e roupas. Essas pessoas ficaram nos esperando desde a última visita, e como sempre, nós recebemos alegres boas-vindas. Essas ilhas sofrem a força de furacões, e nós damos roupas e suprimentos de reserva, mandados a eles pelo povo da América e do Canadá. Porém, muito mais importante que os presentes é o Evangelho que trazemos para essa gente isolada. Como é emocionante estar rodeado por uma multidão sedenta da palavra do Senhor e ver como recebem a mensagem que trazemos. As mães e os pais dessas crianças pedem, mesmo que não nos possam trazer materiais, tragam-nos o Evangelho. Ajudem a orientar os pequenos para o reino dos céus. Essas visitas, infelizmente, são curtas, pois as outras ilhas de Okinawa também estão esperando por nós. Outro dos lugares mais recentes onde entrei é a Nova Guiné, o país mais desafiador que conheci. Uma terra de montanhas e de mistério, quase desconhecida do homem ocidental. O missionário Mason Hughes me trouxe aqui depois de caminhar 1 ano por selvas e montanhas, percorrendo trilhas e picadas a pé. Há poucos meses, ele decidiu que faríamos nosso lar no vale desse rio. Enquanto estávamos construindo, o governo emprestou-nos essas cabanas de um posto de patrulhamento. Aqui nós trabalhamos entre milhares de nativos, parte dos 2 milhões de habitantes da ilha, que só perdem tamanho para a Austrália. Novas tribos são descobertas a cada ano. Eles têm estranhos usos e costumes, tribos que nunca viram um homem branco e ainda são canibais. Suas pequenas aldeias estão espalhadas nos morros e no fundo dos vales. Seu alimento vem de hortas perto das cabanas. Muitas vezes protegidas dos invasores pelas agudas pontas nos pilares das cercas. O bambu é matéria-prima para muitas coisas. Aqui ele fornece um pente. Às vezes é instrumento musical, como flautas e um tipo de harpa. E dele se fazem facas afiadas para cortar frutas. Ou para o preparo de uma flecha. Essas flechas são engenhosamente preparadas para matar um homem e podem ser atiradas em rápida sequência. Eles adoram enfeites que balançam e o bambu fornece as molas para isso. Acende um fogo tão rápido como riscamos um fósforo. E às vezes o fazem para incendiar as aldeias vizinhas.
Fios e barbantes são feitos com fibras e embebidas num suco de frutas cuidadosamente preparado para agradar ao paladar. Esses cordéis têm muitas utilidades. Uma delas é fazer cestos para levar comida ou carregar os bebês. Desenhos são impressos nos pilares, martelando-os com um instrumento de pedra. A vida não é fácil para esses povos. Os homens mostram as cicatrizes de batalha. As mulheres mostram as mãos nas quais se cortou um dedo para cada parente que foi morto. Mas as coisas estão começando a mudar. O governo abriu muitas áreas e incentivou a construção de estradas e pontes. O missionário agora pode viajar por elas, mesmo que o caminho seja difícil e perigoso. É preciso muita coragem para passar por uma ponte dessas. Mas chegando em aldeia após aldeia, o missionário é recebido como um grande e bom mestre. Tratando suas feridas, ele ganha seu respeito. E depois ele lhes fala da plenitude para a comunidade e o corpo, e da pureza da alma, que só Cristo pode trazer. Entra-se nos riachos quando não há mais pontes. E finalmente o missionário deixa o veículo para seguir a pé. Mas ele está determinado de que esse povo deve conhecer o verdadeiro Deus que o ama. Até agora já são multidões que aceitaram Cristo como seu Salvador. E eles estão construindo a primeira igreja. Cada tábua tem que ser serrada à mão e carregada por quilômetros das encostas das montanhas para o local da obra. Aqui Mason trabalha duro junto a esses homens, ensinando-lhes o uso da plainadeira, da serra, do martelo. Mas eles não querem esperar o término da construção. Eles já se sentem dentro de uma igreja, sob a abóbada do céu do Senhor. Esta é a maior emoção, ver esses canibais vindo a conhecer Jesus enquanto ajudam suas crianças a colorir figuras da Bíblia. Aqui o professor está ensinando a promessa de paz que Deus tão maravilhosamente expressa através do arco-íris. Aqui na distante Nova Guiné, o símbolo criado por Deus, quando colocou o primeiro arco-íris no céu, adquire um significado especial para esse povo. Como um nativo disse recentemente, desde que os missionários chegaram, nós não matamos mais, não mais devoramos um ao outro. A paz chegou ao nosso vale. Sim, hoje, como vocês viram, eu estou hasteado em 27 países do mundo, mas ainda restam muitas terras onde milhões estão esperando para ouvir o Evangelho. Como já devem ter percebido, eu não sou só uma, somos muitas. Eu tenho muitos irmãos e irmãs, bandeiras como eu, esperando para ir em socorro daqueles que perecem na escuridão. Milhões após milhões, ano após ano, descem aos túmulos sem ter conhecido Cristo. Temos que socorrer os que perecem, levantar os que caem, falar-lhes de Jesus, o poder que salva. Devemos atender os moribundos, arrebatá-los com piedade do pecado da morte. Sem saber de Cristo e da salvação, milhares vivem apenas para uma eternidade sem esperança. Eles podem ser salvos, eles têm que ser salvos.
Sim, eles podem ser salvos, se cada um de vocês, pessoalmente e pelas orações, ajudar o trabalho de fé, realizado agora e sempre pelos missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular. Levantai vosso olhar. Esta é a história da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Por quase 2000 anos, fiéis seguidores de Cristo têm se dedicado a destinar suas vidas inteiramente em louvor a seu nome. Este é um dos locais de preparação, um templo construído na fé do Senhor e consagrado a corações dedicados à extensão de seu reino. Estes são alguns dos jovens estudantes cristãos que estão se preparando como obreiros dessa obra imorredoura. Parte de um exército de milhares que fizeram de suas palavras sagradas a meta e o destino de suas vidas. Life, L-I-F-E, vida, o farol do evangelismo quadrangular internacional. E estes são os que hoje guardam essa luz. Unidos por uma fé comum, suas vidas formam parte de uma sólida corrente de devoção que transcende o tempo e vem desde os primórdios da era cristã. Eles são a versão moderna dos originais 12 apóstolos, agora no século XX, em cujos corações arde a chama sagrada erguida nos campos da Galileia. Hoje, como naqueles tempos, eles creem que todo homem redimido pelo sangue do Cordeiro tem a obrigação de lutar pela salvação de seus irmãos nos mais distantes lugares da terra. Estes jovens, rapazes e moças que agora se preparam para uma vida dedicada a Cristo, logo irão engrossar as fileiras daqueles que já estão apostos não só em sua terra natal, mas também por todo o mundo. Muitas histórias maravilhosas de suas vidas vão ser contadas algum dia, como a que vamos contar de dois deles que um dia estudaram neste mesmo lugar. Esta é a história inspiradora de dois desses dedicados obreiros do Senhor, chamados América do Sul. Harold e Mary Williams, sua esposa, cuja chama pentecostal inflamou milhares de corações no Brasil e os levou para Cristo. Concluindo os estudos no IBQ dos Estados Unidos, seu primeiro compromisso no exterior foi nas selvas da Bolívia, onde pregaram a palavra do Senhor por um ano. Por alguma estranha razão, eles acharam que este não era exatamente o lugar onde o Senhor os desejava. E depois de orarem pela orientação divina, eles desceram pelo rio Amazonas. Seu destino não sabiam. O futuro nas mãos de Deus.
O Amazonas é um dos maiores rios da Terra, nascendo nas encostas dos Andes, fluindo por quase 6.000 quilômetros até o mar. Enquanto o rio os levava para um destino desconhecido, eles mal sabiam que o Senhor os estava preparando para um ministério moldado nos desígnios do Novo Testamento. Pelo majestoso Amazonas, eles viajaram, com uma parada na cidade de Belém, mas ainda inquietos e insatisfeitos, embarcaram no navio da costeira e prosseguiram pela longa costa brasileira, parando algumas vezes em busca de um lugar onde suas vidas pudessem ter uma real motivação para ele. Seria em Fortaleza? Ou em Recife? Ou Salvador? Ou talvez ainda Rio de Janeiro? Por algum tempo eles acharam que o rio podia ser o lugar, pois era uma cidade onde havia milhões de almas esperando pela salvação. Mas, à medida que percorriam esta cidade cosmopolita com sua arquitetura moderna e suas belas e amplas avenidas, voltaram a sentir a mesma inquietude. Aqui haveria oportunidade de trabalhar por Cristo, é verdade, mas, de algum modo, viram que as portas abertas que esperavam encontrar não existiam. Este era o deslumbrante e agitado Brasil dos turistas, a fabulosa cidade das calçadas de mosaico e da famosa praia de Copacabana. Esta era a Paris da América do Sul, a Meca para os que vinham do mundo todo em busca de prazer, identificada pelo inconfundível Pão de Açúcar, guardando a entrada da Baía da Guanabara. Sim, esta era a cidade de muitas atrações turísticas, sendo a mais famosa o bondinho aéreo que leva ao Pão de Açúcar. Mas até essa, mesmo com as belas paisagens vistas do alto daquela montanha, não pôde ser apreciada dessa vez por Mary e Harold Williams, porque havia coisas mais sérias oprimindo seus corações. Não, esse também não era o lugar que eles procuravam. Este era o Brasil do lazer e do comércio, dos políticos e do governo, do comércio externo e atividades diplomáticas. Aqui a religiosidade do povo parecia distante, esquecida, e o zelo cristão que devia aquecer seus corações parecia duro como a rocha da montanha. Assim, ainda esperando por um sinal divino, Harold e Mary Williams resolveram continuar, mais uma vez. Embarcaram novamente e foram seguindo mais para o sul, do rio para o Porto do Café de Santos. Depois, para o interior, por trem. Assim chegaram a São Paulo, o grande centro industrial da América do Sul. E eles se viram novamente envolvidos num redemoinho de progresso material, onde se podia quase ver novos arranha-céus, crescendo em direção ao céu azul do Brasil. Prédios de escritórios, novos apartamentos de moradia, aço, pedra, mármore polido surgindo por toda parte. Nos arredores dessa cidade dinâmica, milhares de fábricas e instalações industriais.
porque São Paulo é o maior centro industrial do continente sul-americano. Uma cidade de contrastes, com 4 séculos de idade, porém moderna e atual. E sofrendo influências de todo tipo, onde carros modernos rodam sobre blocos de pedra colocados manualmente. Aqui, a influência do antigo Portugal ainda é claramente visível na fachada de muitas casas. Mais uma vez, o casal Williams teve aquele estranho sentimento de insatisfação. Havia muita gente que devia ser salva, é verdade, mas a vida parecia fluir muito agitada para dar tempo às coisas espirituais. Aqui, as pessoas pareciam fechadas, imunes a qualquer contato. Nessas muralhas de concreto, parecia não haver lugar para Cristo, nem tempo para ouvir seus ensinamentos. Mas como eles estavam errados em pensar assim? Não eram essas grandes cidades que estavam despreparadas. Eles é que não estavam. Quando decidiram deixar São Paulo, eles mal sabiam que um dia o Senhor os faria voltar aqui, que nesta cidade do apóstolo Paulo teria início uma chama pentecostal que iria se espalhar por todo o Brasil. E assim, guiados pelo Senhor sem o saberem, esses missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular deixaram São Paulo, ainda em busca de um lugar onde pudessem testemunhar seu nome. Os caminhos do Senhor nem sempre são claros para os que os seguem. Quando a família Williams chegou à sua destinação seguinte, eles não sabiam o que lhes estava reservado. Mas aqui, na pequena cidade de Poços de Caldas, foi o início de anos de muita preparação para a grande tarefa que viria. Uma pequena charrete simbolizando a índole da cidade, num clima de paz e quietude, onde finalmente se encontrou o ambiente para a germinação de pensamentos profundos e concentração espiritual. A primeira barreira que o missionário tem que remover é a barreira da comunicação. A língua portuguesa é estranha e difícil de aprender, mas se as palavras divinas tinham que chegar às crianças brasileiras, era preciso fazê-lo em português. Para aprender a língua do país, Harry Williams organizou aulas de inglês. E à medida que ensinava inglês, ele ampliou seus conhecimentos do português. Eu coloco minha mão sobre o livro e ponho o livro sobre a mesa. Era um processo lento, mas onde há uma vontade, há um caminho. E logo suas palavras vinham fáceis e todos o compreendiam. Então, alguns meses mais tarde, ele recebeu uma visita, uma das mais importantes havidas até então. Este homem era um pastor protestante de uma igreja local, e ele convidou o reverendo Williams para fazer um sermão para os membros de sua congregação. O reverendo Williams vacilou só por apenas alguns segundos, pois estava ansioso para começar seu trabalho no Brasil. E assim, depois de orar e meditar, ele aceitou essa oportunidade de testemunhar o amor divino na própria língua do povo. Seu ministério em português havia começado. Convite após convite se sucediam, e à medida que os meses passavam, ele se tornou cada vez mais requisitado entre as congregações. Domingo após domingo, ele pregava nos púlpitos de templos protestantes por toda parte.
Mas apesar desse progresso inicial, ele ainda não se sentia realizado. Faltava alguma coisa, algo ainda estava errado. A antiga inquietude foi voltando ao seu coração. Com a alma ansiosa, ele se perguntava quando é que o seu trabalho iria começar de verdade, ter sua própria igreja, ou o que quer que fosse a vontade do Senhor. Amargurado e confuso, ele implorou pela orientação divina. Ó Senhor, guia-nos, mostra-me o caminho, qual é a tua vontade para nós? Por algum tempo, ele foi o pastor de sua igreja em São João da Boa Vista. A igreja cresceu e logo havia 60 pessoas na congregação. Porém, mesmo com essa tarefa, aquele sentimento não o largava. E o trabalho acabou sendo assumido por outro casal missionário. Mas ele ainda sentia que alguma coisa profunda e fundamental estava errada. Algo que tinha que ser corrigido para não minar sua autoconfiança e destruir sua serventia para o Senhor. Mas o que? O que é que podia estar errado? Ele sabia a língua e estava conquistando almas para Cristo. Tinha construído uma igreja e era um ministro honrado e respeitado. Deus havia abençoado seu casamento e lhe dera mais um casal de filhos. Mesmo assim, a antiga tormenta persistia, com a mesma convicção de que algo ainda estava errado. Por 30 dias ele meditou. Por 30 dias e noites ele esperou em oração pelo Senhor. Onde foi que ele perdera o caminho? Por que o povo se mantinha distante de sua igreja? Por que sua congregação tinha só 60 almas num país de tantos milhões? Por quê? Por quê? E o que ele podia fazer sobre isso? Agora, finalmente, o Senhor estava pronto para revelar seu propósito. Segue, vai por estradas e caminhos, e chama-os para entrarem, que minha casa estará cheia. O povo parece ter medo de entrar numa igreja comum. Talvez elas correspondam se as pregações forem feitas num novo estilo? Claro que sim. Tudo o que ele precisava era uma tenda. Uma tenda. Tudo o que eu preciso é uma tenda. Finalmente, o plano do Senhor tinha sido revelado. Convencido de que essa visão era uma ordem direta do Senhor, o pastor Williams decidiu expor seu plano diretamente a seus superiores nos Estados Unidos, pedindo seu apoio e consideração. Lá ele entrevistou-se com o Dr. Macpherson e demais membros do conselho para um pedido todo especial referente ao trabalho no Brasil. O presidente mandou que sentasse e ouviu com atenção. Williams contou que havia recebido uma inspiração para um novo tipo de trabalho no Brasil, alguma coisa nova e que nunca tinha sido feita anteriormente, ou seja, colocar uma tenda do Evangelho bem no meio de uma grande área industrial de São Paulo. Precisava de uma ajuda inicial para adquirir o material para essa primeira tenda. Precisaria apenas da lona, pois os pilares, cordas e outros materiais arranjariam lá mesmo. Se vierem poucas pessoas no começo, logo poderiam ser milhares, mas era preciso uma ajuda para se ter essa tenda. O presidente achou a ideia muito boa, apoiado pelos demais membros. O entusiasmo e convicção de Harold Williams impressionaram vivamente o pessoal, e já não havia mais dúvidas. Essa combinação, primeiro, um programa baseado na pregação e, segundo, o entusiasmo de um pastor cheio da certeza de poder executá-la, fizeram o conselho da IEQ dos Estados Unidos entrar em ação. Eles concordaram que a ideia era ótima e iam divulgá-la entre os membros da igreja para conseguir donativos. Williams agradeceu ao presidente e demais companheiros pela atenção ao seu projeto, mas pediu que tudo fosse agilizado ao máximo, porque estava ansioso para começar. Recebeu os votos de felicidade de todos, desejando-lhe sucesso no trabalho de evangelização.
O presidente analisou os detalhes do plano com seus companheiros e pediu que todos colaborassem na campanha de arrecadação de fundos, que foi feita e que resultou na primeira tenda da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil. O Dr. McPherson transmitiu o plano aos membros principais da igreja para sua decisão final. Explicou as maravilhosas possibilidades que o programa oferecia no sentido de ampliar o reino de Cristo no Brasil. Pediu a todos o apoio através de orações e auxílio financeiro. Nas igrejas, não só de Los Angeles, mas de todo o país, líderes, leigos e pastores captaram a visão e fizeram apelos entre os membros de suas congregações. E o povo escutou e começou a entender o que poderia significar o ministério das tendas no Brasil. Nas reuniões da mocidade da igreja, o desafio era lançado entre os participantes. Era a oportunidade de cada um poder participar numa causa de longo alcance e enorme significado. Em muitas e muitas reuniões desse tipo, os jovens começaram a ouvir e responder ao chamado de Cristo. Crianças também eram convidadas a participar. Para elas, contava-se a história de modo mais simples. Iremos aos pontos mais distantes da terra para contar as boas novas, como foi feito pelo Salvador há 2000 anos. Eles ajudaram com moedas e pequenas quantias. E cada criança que ajudou assinava o nome num pedaço de lona que depois seria costurado na tenda de reavivamento. Como de costume, os dedicados membros da igreja responderam de coração aberto. Depois de algumas semanas, já havia dinheiro suficiente para comprar a primeira tenda para a cruzada de reavivamento no Brasil. E assim, seguindo a orientação da mão de Deus, Harold Williams foi conduzido à sua grande missão para o salvamento das almas. Agora, a antiga inquietude fora esquecida. A velha confusão era uma coisa do passado. Cheio de zelo pentecostal, esse apóstolo do século XX ergueu seu tabernáculo de lona, pronto para lançar seu ministério do Novo Testamento na grande cidade de São Paulo. Tenda levantada no Brasil. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de levantar esta tenda que vai ser usada para a tua glória. Lord Jesus, abençoa principalmente aqueles que tornaram possível a primeira tenda no Brasil. Que ela sirva para a salvação de muitas almas. Pedimos em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Quando tudo estava pronto, Harold e Mary Williams saíram pelas ruas convidando diretamente as pessoas do povo. Cada contato pessoal era feito em seu santo nome.
Cada convite era feito com uma oração interior. Havia chegado o grande momento, depois de anos de preparação. Eles haviam seguido o caminho indicado pelo Senhor. Tinham se esforçado por compreender e seguir sua vontade. Mas depois de tudo aquilo, qual seria o resultado? Para Harold e Mary Williams, este foi o momento de triunfo. Aqui finalmente estava a prova de que pelo evangelismo das tendas, o povo do Brasil podia ser alcançado pelo Evangelho Salvador de Cristo. Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. And as we would say in English, the Lord bless you and welcome to our service. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Graças a Deus pelo privilégio de pregar o Evangelho aqui debaixo desta lona. Dia após dia, ele continuava suas reuniões de evangelismo e o povo de São Paulo vinha em grupos cada vez maiores. Em cada reunião aparecia mais gente, ansiosa para ouvir a mensagem da salvação. A congregação crescia em tamanho e também o Espírito do Senhor crescia dentro de seus corações. E começou a se manifestar o início de um grande reavivamento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de trabalhar na sua seara, aleluia. Abençoa esse povo, Deus, que está trabalhando para ganhar almas aqui no Brasil. Em teu nome nós pedimos, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Agora vamos cantar o corinho Brilhando. Brilhando, brilhando. Que ama Deus, diga aleluia. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. O meu Deus, das suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Desse modo, pela fé em Deus e confiança no seu poder, foi lançado um dos maiores movimentos de reavivamento vistos no mundo, desde os tempos de Pentecostes. Glória a Jesus, que devemos sempre olhar para Cristo, que supre as nossas necessidades. Amém. Senhor Jesus, põe a tua mão sobre o teu servo. Nós te agradecemos por teu poder, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, tu conheces as necessidades deste corpo e cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Acreditamos que da mesma forma que curava os doentes há 2000 anos atrás, hoje Ele também cura aqueles que acreditam nele e nele depositam toda a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu Senhor. Coração. Quantos creem que Jesus cura de coração, né? Então vamos orar.
Enquanto o missionário orava por cada pessoa, o Espírito do Senhor descia sobre eles, e muitos eram curados. Uma moça cega de uma vista pediu suas orações para a cura. Sua vista clareou e ela começou a enxergar. Da mesma forma que Jesus havia tocado os dois cegos, dizendo: "Se tendes fé, que esteja a vosso alcance", e seus olhos se iluminaram. Para outra, Jesus disse: "Que seja para vosso conforto, vossa fé será vossa esperança." Senhor Jesus, tu conheces as necessidades da tua serva, repreendemos a enfermidade do pé da tua serva. Senhor, liberta em teu nome pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Estes sinais seguirão aqueles que acreditam no Senhor. Em meu nome eles porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Uma outra mulher, tomada pelo Espírito Divino, testemunhou que seu filho foi atendido e curado, estando já quase às portas da morte. Os testemunhos daqueles que haviam sido curados empolgaram os ouvintes da congregação. Aqui estava a prova de que a força de Deus ainda faz milagres através do instrumento da fé. Através da fé houve aqui a cura de bronquite e de um fígado enfermo. Glória a Deus por sua misericórdia naqueles que acreditam. Pela fé eu fui curada de uma prolongada infecção crônica. Mas mais do que isso, eu encontrei uma nova alegria na vida e uma maravilhosa paz de espírito em Cristo Jesus. Por mais de 20 anos eu era vítima de um vício que destruía minha saúde. Mas, pela fé em Cristo, eu comecei a me livrar desse vício desde o primeiro dia em que entrei nessa tenda. Não somente o corpo é vítima de doenças e sofrimento. A alma também pode ser afligida por enfermidades. Testemunha após testemunha se levantavam para falar. Com entusiasmo e fervor, eles contavam suas experiências: cura da tuberculose, cura do câncer, recuperação da insanidade. O reavivamento começou a crescer como o sopro poderoso do vento. Eu era cega de nascença. Ouçam, eu era cega de nascença e não enxergava numa das vistas. Eu vim aqui e acreditei, e minha visão retornou. Eu nasci cega e agora posso ver. As pessoas continuavam testemunhando as maravilhosas curas do Senhor. Esse era o momento de erguer as orações em agradecimento ao Senhor. Agradecer o milagre dessas maravilhosas curas. Muito bem, agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois de alguns meses, Harold Williams estava pregando para milhares de almas diariamente. Intimamente, ele agradecia a Deus por tê-lo mandado ao Brasil, porque ao encarar os rostos dessas multidões, lhe vinha a certeza de que nesse país havia milhões de pessoas famintas pelo pão da vida. Gente que tinha receio de entrar nas igrejas protestantes convencionais, agora invadiam e superlotavam as tendas de reavivamento. O movimento já estava ficando grande demais para uma só tenda. Muito trabalhoso para que um só evangelista desse conta. Podia-se ver na congregação líderes militares, doutores e advogados, industriais e legisladores, maquinistas e alfaiates e pintores que iriam mudar suas vidas e se tornar ardentes defensores da causa de Cristo. Entre os fiéis seguidores de seu rebanho, o pastor Williams lançou então um urgente apelo. Quem entre eles se proporia a dedicar seus talentos para o serviço do Senhor? Milhões de pessoas no Brasil estavam esperando pelas boas novas de salvação por Jesus. Quem as daria? Quem seria voluntário? Entre os que escutaram estava o Dr. Ciro Martins, um dos mais famosos dentistas de São Paulo, que fechou seu concorrido consultório e tornou-se um líder na Cruzada Nacional de Evangelização. Também um juiz de direito civil, Dr. Cavalcanti, que trocou os solenes trajes de juiz por uma modesta roupa de trabalhador para uma causa mais forte e elevada. O industrial e dono de fábrica,
Carlos Borsoi também ouviu o apelo. Ele descobriu que haveria alegria maior moldando as almas dos homens do que moldando formas de aço. Também se apresentou um pintor. Este foi Antônio Landi, cujos talentos no ofício logo seriam dedicados à cruzada brasileira de almas. Jacó Visconti, um próspero comerciante de São Paulo, transferiu aos sócios a administração de suas empresas e dedicou seu tempo a serviço das obras do Senhor. Geraldino dos Santos, que acabou sendo um dos maiores missionários de Cristo no Brasil, um dos valores novos que surgiu na Assembleia Legislativa de São Paulo, deixou seu trabalho das coisas políticas e, em seu lugar, assumiu a liderança das coisas da alma. Havia muita gente competente e inteligente assistindo essas primeiras reuniões, entre elas a doutora Helena Christoph, dentista, destinada a se tornar um valor especial, ministrando alívio às necessidades do espírito em lugar das da carne. Então, Harold Williams concluiu seu chamado ao povo. Quem assumiria, quem iria oferecer seus préstimos ao Senhor? Muito bem. Agora, levante em pé aqueles que querem dar a sua vida a Jesus Cristo. Quer consagrar sua vida, quer trabalhar para Jesus? Vem aqui à frente agora. Irmãos, vamos entregar a nossa vida a Jesus. Vamos entrar na ceia do Senhor. Senhor Jesus precisa da nossa vida. Irmão, vem a Jesus. Vem aqui à frente. Como os que primeiro responderam ao chamado dos primeiros apóstolos, agora os fiéis se levantavam e vinham para a frente. Gente de todas as classes sociais, gente não iniciada em doutrina e teologia, gente trazendo apenas sua fé para ser guiada. Abençoe, Jesus, cada vida, seja homem ou mulher. Em teu santo nome, nós pedimos. Aleluia. Vamos levantar as nossas mãos e dar graças a Deus. Nós te agradecemos, Jesus, pelo privilégio de ser obreiros da nossa. Senhor, não deixe-nos nunca sentir frio na nossa experiência, mas para que sempre sentimos o fogo e a virtude do Espírito Santo. Jesus, em teu santo nome nós pedimos. Amém. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos cantar agora. Eu quero trabalhar por meu Senhor. Eu quero trabalhar por meu Senhor. Todos agora cantando. Eu quero trabalhar por meu Senhor, levando a mensagem de amor. Quero levantar e orar, ocupado sempre estar na ceia. Levante a mão e canta. E orar na seara do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado sempre estar na seara do Senhor. Mais uma vez, todos que querem dedicar a sua vida a Jesus, diga aleluia. E assim o Senhor atendeu a necessidade de conseguir líderes para continuar seu trabalho. Como o primeiro missionário, Paulo, que preparou os primeiros líderes da igreja nos campos, também o pastor Williams instruiu aqueles que ofereceram seus serviços. Com enorme fé, esses membros da cruzada do século XX prepararam-se para avançar sua causa. Vida a vida eles trabalharam, face a face, como manda o Novo Testamento. Havia realmente uma grande dedicação, e esses homens e mulheres sabiam que nem tudo seria fácil. Mas sua consagração ao Senhor, sua visão e fé os elevaram a realizações muito acima dos limites humanos. E assim eles trabalharam, carregando sua fé para dentro dos lares do povo,
Desse modo, pelo esforço pessoal dos dedicados crentes, o reavivamento no Brasil começou a se expandir quando mais obreiros também aceitaram o desafio, deixando de lado seus interesses mundanos para buscar um relacionamento mais perto de Deus. Esse muito conceituado oficial de alta patente do Exército Brasileiro tornou-se um líder e pregador cristão. O juiz Cavalcante passou a dedicar seu tempo debruçado sobre os assuntos legais para todo o trabalho no Brasil. Para cuidar dos pilares e armar uma tenda, precisa-se apenas de homens com a coragem de suas convicções e a determinação de usar um machado. O homem que vemos não é muito hábil no machado, mas o que lhe falta em experiência, ele compensa com o zelo e entusiasmo cristãos. Ele logo consegue colocar o reforço na tenda e em seguida está pronto para começar seu ministério. Tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus vos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Como testemunhas do Senhor Jesus, anunciamos nas tendas, nas igrejas da Cruzada Nacional. No desenvolvimento da Cruzada de Reavivamento no Brasil, o Senhor revela uma verdade que não podemos esquecer. E essa verdade é: Ele não dá preferência a uma só pessoa. Se Ele acende a chama no coração de um homem, Ele também o fará no coração de outros. Estes homens que começam a pregar em nome do Senhor, logo o farão de uma maneira que jamais pensavam conseguir. As pessoas ouvem ansiosas, ouvem a palavra e são assim levadas ao trono de nosso Senhor. Estes homens se tornaram e agora são apóstolos do século XX, iguais a Pedro, José e João e os outros discípulos de Jesus. Essa cruzada brasileira é semelhante ao primeiro trabalho do ministério de nosso Senhor, quando ele mandou os apóstolos para falarem em seu nome para as multidões. E assim, como o Senhor abençoou o ministério do pastor Williams, Ele agora abençoa o ministério de outros. Através desses homens e outros como eles, o Senhor está derramando suas bênçãos sobre o Brasil hoje em dia. Muitas reuniões cada um deles tinha que promover todos os dias, para atender às multidões que vinham. Em certas oportunidades, eles tinham que promover 6 sermões por dia, 50 em cada semana, por um período de 3 meses, antes de poderem voltar a apenas 3 por dia. Ou falaria Deus e não confirmaria? Não. Às vezes, o atendimento tem que ser feito de maneira ininterrupta, com o povo aguardando em longas filas, esperando para poder entrar. Através de toda essa dedicação, a cruzada foi crescendo e espraiou-se para muito além dos limites iniciais, começando a se estender por todo o sul do Brasil. Tenda após tenda iam surgindo, enquanto novas campanhas foram feitas nos Estados Unidos e os membros da igreja responderam com fundos suficientes para 40 novas tendas, em Cambuci, em Água Branca, Jabaquara, em Pompeia, São Caetano, Penápolis, Campinas e muitos outros lugares. Harold Williams e seus seguidores estabeleceram o quartel-general da igreja na Igreja Quadrangular da Barra Funda, uma igreja cristã brasileira permanente com recursos próprios, que foi criada a partir daquela primeira tenda original. Foi estabelecida uma sistemática para a criação de novas tendas. Primeiro, a própria tenda. Somente a parte superior é fornecida pelos evangelistas brasileiros. As partes laterais, bancos, serviço de alto-falantes, tudo isso tem que ser feito ou comprado por patrocinadores do movimento.
Logo depois que uma tenda é erguida, as pessoas começam a aparecer, famintas de alimento espiritual. Em poucas semanas forma-se um núcleo e a tenda acaba sendo pequena para todos que desejam vir. Mais fundos são levantados e terrenos são comprados, enquanto americanos e brasileiros se unem no mesmo sacrifício comum. Com orações e cerimônias apropriadas, uma urna de metal contendo dados e registros importantes é enterrada diante da nova igreja. O marco inicial foi lançado. Agora os trabalhadores fazem o erguimento das paredes, pedra a pedra elas se erguem. Cada uma das novas igrejas levantadas é um testemunho permanente do esforço fiel daqueles que trabalham duro nos campos que semeiam para Cristo com a ajuda dos missionários. Outras igrejas começaram a surgir em Limeira, Bauru, Promissão e Curitiba, através dos pastores Mariano e Lauro de Castro. Cada domingo, quando termina o culto, ou sempre que é possível, muitos membros caminham pelas ruas com megafones cantando hinos da igreja. E para contar a outros seu júbilo pelo encontro com Jesus Cristo. Essa é uma típica passeata com megafones feita no Brasil hoje em dia, de maneira contínua. Geralmente isso é feito pelos membros mais jovens. Entre os moradores são distribuídos folhetos e eles são convidados para as reuniões nas tendas. A acolhida a esse tipo de trabalho tem sido impressionante. Cruzada Nacional de Evangelização. Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. O Brasil será melhor com Jesus no primeiro lugar. O Senhor seja louvado. Que maravilhoso testemunho das almas que trabalham para Cristo existe nas legendas dessas faixas. Aqui um outro testemunho da força de Deus que trabalha nos corações do povo no Brasil. Vejam as Bíblias nas mãos de quase todos os adultos. Bíblias que eles aprenderam a amar, porque eles aprenderam o significado das preciosas palavras da vida. A força desse reavivamento é claramente notada pela cada vez maior participação do povo. Aqui, em fila até fora da estação ferroviária, mais de 1000 participantes da cruzada estão esperando para uma grande peregrinação até Sorocaba para a cerimônia do batismo. Novamente, aqui estão felizes novos cristãos, graças a alguém que um dia se dispôs a ir ao Brasil. Esses cristãos estão aqui porque 2 pessoas, Harold e Mary Williams, foram chamados e outros contribuíram para ajudar a apoiá-los enquanto levavam avante o trabalho do Senhor. Essa entusiástica aceitação do Evangelho e suas empolgantes expressões públicas de fé provam que todo homem que está em Cristo, este é um novo pregador. Ouçam essas vozes em seu louvor. Já não há como duvidar.
Ao ver esses novos cristãos renascidos da capital de São Paulo a marchar pelas ruas de Sorocaba, o povo dessa cidade vê a luz do amor de Deus brilhando em suas faces e também se sente tocado. Aqui também, a boa semente desses testemunhos se espalha. Jesus disse que aqueles que creem nele serão salvos. Aleluia! Brilhando para Cristo no Brasil. Homens e mulheres em números cada vez maiores estão sendo salvos e batizados, recebendo o batismo do Espírito Santo, vivenciando uma completa mudança em si, experimentando um novo nascimento em suas almas. Para eles, esse renascimento é muito real. Por causa dele, eles estão tomados de novos desejos, novas inspirações, uma nova maneira de encarar a vida. E quando se reúnem no rio a cantar em louvor a Deus e se preparar para o batismo nas águas, começa a se notar um momento de grande elevação espiritual. Este é um grande momento, um momento que eles levarão nos corações até a eternidade. O batismo nas águas. Por essa maneira, nós simbolizamos a morte de nossa antiga vida material e começamos uma nova vida em Cristo Jesus. Ide, ensinai a todas as nações, falou o Salvador, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós fazemos em obediência a seu comando. Ao seguir Nosso Senhor nas águas do batismo, reafirmamos nossa crença no Mestre e saudamos nosso Jesus Cristo, pois Ele é o Filho de Deus e morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. E assim como Ele se elevou na força da ressurreição, assim também nós nos elevamos na unidade da vida e o fazemos de uma maneira nova e melhor. Nesse domingo maravilhoso, 125 pessoas foram batizadas. Louvemos ao Senhor por terem essas pessoas ouvido Jesus e compreendido o que verdadeiramente significa o batismo. O movimento se espalha por São Paulo, para os estados vizinhos. No espaço de 20 meses, mais de 1 milhão de pessoas escutaram o Evangelho e grandes batismos eram realizados em muitas cidades. Não aos pares, não em grupos de 10 ou 20, mas a centenas, cantando, cheios de alegria, eles chegavam. Homens, mulheres, rapazes e moças, jovens e velhos juntos. O entusiasmo de seus cânticos era a prova da confirmação de sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de que agora finalmente estavam prontos para o batismo. Estas imagens mostram seu desejo de se juntarem a Cristo pelo batismo.
e também de crescerem com Ele pela fé em Deus Pai. Amém. Não é por nossos trabalhos, pelas riquezas que seremos salvos, mas por sua graça e sua misericórdia é que o seremos. Nesse glorioso dia ensolarado, mais de 200 pessoas foram batizadas, enquanto milhares de outras vieram para assistir esse ato emocionante. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, e recebereis o Espírito Santo. Assim nos falam as Escrituras, e assim nós o cremos. A onda pentecostal espraiou-se para o leste, até o Rio de Janeiro, então ainda a capital do Brasil. Rio de Janeiro, a mesma cidade pela qual Harold e Mary Williams um dia tinham passado, agora ansiosamente aceitava o Evangelho. Hoje está rapidamente se transformando no centro de atividade da grande cruzada brasileira de reavivamento. Periodicamente, aos domingos, os congregados vão aos subúrbios da cidade em caminhões e ônibus alugados. Chegando em grupos numerosos, eles se colocam em ambas as margens dos riachos. As pontes também são um bom lugar para observar esse momento de inspiração, porque aqui costumam ser feitos alguns dos maiores batismos de todas as redondezas. Através dessa grande nação, o Espírito de Deus está começando a se expandir poderosamente. Graças à visão e perseverança de 2 apóstolos do século XX, guiados e abençoados pela mão de Deus. Louvemos o Senhor por ter confiado à Igreja do Evangelho Quadrangular um papel tão grandioso nesse espetacular reavivamento no Brasil. Essa confiança nós aceitamos com júbilo e nós não podemos falhar. Que venha a chuva, que haja tempestades, isto nada significa para aqueles que vieram para o batismo, nem para a congregação que permanece firme até o final da cerimônia. No ministério brasileiro de Harold e Mary Williams, nós vemos um milagre moderno, igual ao de Pedro e Simão na pescaria milagrosa. Como Pedro, eles também obedeceram ao Senhor e lançaram suas redes onde Ele ordenou que fizessem. E que imensidão de almas eles conseguiram obter com esse trabalho. Nesse outro domingo, mais de 300 foram batizados e tem havido mais de 500 em outras ocasiões. Quando termina o batismo, a congregação marcha de volta pelas ruas, cantando e louvando alegremente até retornarem à velha tenda onde tudo começou. O sucesso da cruzada do Novo Testamento na terra do Cruzeiro do Sul é uma coisa maravilhosa. Mas não podemos dar por terminada a nossa missão nas terras brasileiras, porque ainda falta muito a fazer no Brasil. No entanto, nessa grande cruzada, a obra apenas começou. Porque o mundo todo é campo de semeadura para Cristo, e os milagres que Ele hoje está realizando aqui, Ele pode fazer e está fazendo também em outras terras. Assim, elevemos nossos próprios corações e aceitemos os desafios que nos esperam no mundo. Ergamos os olhos para termos a visão dos campos de colheita. Agora chegou a maior oportunidade para o testemunho cristão. Agora, a nosso alcance o dom de podermos, por nossa própria ação, saber que nós também temos comando. As missões mundiais do Evangelho Quadrangular chamam para a colheita de Jesus.